E aí, tudo jóia contigo? Espero que sim. Vamos resolver mais uma situação de matemática básica? Pois é, vem comigo. Vamos responder uma questão envolvendo a área do paralelogramo. Então fica comigo até o final e curta as dicas. Muito bem, eu sou o professor Josemir e junto com você vamos ampliar os nossos conceitos. Mas antes de iniciar os nossos estudos, se inscreva no canal, ajude a compartilhar o trabalho do professor Josão, deixe o seu joinha, ele é fundamental. Vamos para cima! Então, a questãozinha que nós vamos resolver hoje é essa daí. Vamos praticar um pouco? O exercício diz o seguinte: a figura abaixo é um paralelogramo onde AD é igual a 20 cm, AB é igual a 10 cm e HC é igual a 14 cm. Nessas condições, a área dessa figura mede item A, 60 cm², item B, 140 cm², item C, 160 cm² ou item D, 200 cm². E aí, você manja resolver essa questão? Se você tem dificuldade em resolver exercícios como esse, então fica comigo até o final que eu vou te explicar como que isso é possível passo a passo. Então vem cá comigo, vamos para a resolução. Então a resolução dessa questão é bem simples, muito fácil, é uma questãozinha básica, né? Então vamos aqui para os procedimentos. O que nós temos de informação? Então, no contexto, traz para a gente uma situação abordando a ideia de um paralelogramo. Aí nós temos a figurinha representando o paralelogramo. E traz outras informações a respeito desse camarada, que são essas medidas aí, algumas medidas dessa figura. A D, que é essa medida aqui todinha, ó, aqui a parte superior, ele diz que essa medida aqui é 20 centímetros. Então vamos colocar aqui 20 centímetros. Ele diz mais para a gente que AB, que é essa medidazinha aqui inclinada, ó, é 10 centímetros. Então nós vamos colocar aqui 10 centímetros. E fala para a gente que HC é 14 centímetros. HC, essa partezinha aqui de baixo, ó, que vai aqui do ponto H até o ponto C, isso daqui é 14 centímetros. Beleza? Então nós colocamos aqui as informações que o exercício trouxe para a gente. E o que ele está querendo aqui nessa questão é que a gente determine a medida da área dessa região. E como é que nós calculamos a área de um paralelogramo? Pessoal, para a gente resolver calcular a área de um paralelogramo, basta pegar aqui a medida da base, que é toda essa medida aqui, ó, né? Aqui nós chamamos de base, e multiplicar. Então, pegar a medida da base e multiplicar com a medida da altura. A altura é que muitas pessoas se enganam. Tem muitas pessoas que acham que a altura é essa medidazinha aqui, ó, digamos, AB, que no caso aqui está sendo 10 centímetros. E, na verdade, a altura não é essa medida aqui. Essa medida aqui é uma das medidas do lado desse paralelogramo. A altura é aquela distância que vai sair aqui desse pontinho, desse cantinho do paralelogramo e vai vir até a base, formando esse ângulo reto aqui, ó. Então, essa medida aqui, sim, é ela que vai ser a nossa altura. E que eu vou representar aqui por H, beleza? Então, nós precisamos determinar primeiro essa medida aqui. Porque para nós calcularmos a área do paralelogramo, eu preciso, a área do paralelogramo é a medida da base vezes a medida da altura. Então, a base eu já sei que é 20, mas e a altura é quanto? A altura eu não sei, então nós precisamos calcular primeiro essa altura. Agora vamos aqui, ó. A base que é do ponto B até o ponto C, tem a mesma medida lá da parte superior. AD e BC são o mesmo tamanho. Então, logo essa medida aqui também vai ser 20 centímetros. Agora, repara, se do ponto B ao ponto C é 20 centímetros e do ponto H ao ponto C é 14, esse pedacinho aqui vai ser 20 menos 14. Então, esse pedacinho bem aqui é 6. E esse pedacinho aqui ele é fundamental para que nós possamos encontrar a medida do H. Repare que aqui a linha que representa a altura, ela vai chegar sempre aqui embaixo formando um ângulo de 90 graus. Para cá também é 90 graus. Ó. Então, repare que aqui nós temos ó, A, B, H.
isso daqui vai formar um triângulo retângulo. Então, nós vamos utilizar esse triângulo retângulo para que nós possamos encontrar a medida da altura. Então, vou só destacar ele bem aqui do lado. Ó. Eu vou tirar aqui essa informação aqui, porque eu vou precisar aqui. Então, veja só. Aqui é A, aqui é B e aqui é o H. AB, isso daqui é 10. BH, isso daqui é 6. AH, isso daqui é o H que está representando a altura aqui do nosso paralelogramo. Aqui é um triângulo retângulo, e quando nós temos um triângulo retângulo, que nós temos a medida de dois lados, e está faltando a medida do terceiro lado, basta que apliquemos o teorema de Pitágoras para encontrar a medida daquele terceiro lado. Só que aqui eu não vou trabalhar com o teorema de Pitágoras, eu vou te deixar uma ideia super top para você responder exercício sem precisar estar utilizando o teorema de Pitágoras, quando você se deparar com situações como essa. Como é isso? Ó, veja só, vou destacar aqui, é o mesmo triângulo aqui, eu vou só destacar. Repare, todo triângulo retângulo, pessoal, todo triângulo retângulo, ele é também chamado de triângulo pitagórico, porque ele obedece ao teorema de Pitágoras. E o menor dos triângulos pitagóricos, ele vai ter os lados com medidas inteiras desse jeito. Ó. Aqui, o menorzinho lado é 3, esse ladinho aqui é 4 e esse lado aqui é 5. Ó. Então, o menor triângulo pitagórico com número inteiro que nós podemos formar é esse carinha aqui. E a partir dele nós podemos resolver várias e várias outras situações. É só reparar bem aqui, ó, o que acontece aqui, ó, na base desse triângulo, comparando a base desse cara com a base desse outro aqui. Ó. Repare, ó, o que foi que aconteceu daqui para cá? O que foi que aconteceu com esse 3 para chegar aqui? Ele foi duplicado. Ou seja, se nós pegarmos esse 3 aqui e multiplicar por 2, o resultado vai dar 6. Isso acontece com as outras medidas, com os outros lados desse triângulo. Se você pegar esse cara bem aqui, ó, 5, e multiplicar com 2, o resultado que você vai encontrar é 10. Vai dessa medidazinha aqui. Ó. O mesmo raciocínio cabe aqui. Ó, se você pegar esse 4 e multiplicar por 2, o resultado aqui vai ser 8. Então, logo nós temos que a altura aqui desse triângulo é 8, que é a mesma coisa daqui. Ó. A altura do nosso paralelogramo também vai ser 8. Então, nós já temos aqui as informações. A área do paralelogramo é a medida da base vezes a medida da altura. Essa é a formulazinha para a gente calcular a área do paralelogramo. É bem simples, mas às vezes as questões ela vai te jogar para uma outra situação que você tem que ter conhecimento de outros conceitos, que no caso aqui tinha que ter o conceito, o conhecimento do cálculo, né, do teorema de Pitágoras. E aqui nós vamos finalizar o exercício da seguinte forma. A base é toda essa medida aqui, que é 20, vezes a altura, nós já calculamos que é 8. Logo, nós podemos concluir que a área desse paralelogramo aí vai ser o 20, pessoal. Aqui basta multiplicar o 2 do 20 com 8. Ó. 2 vezes 8 é 16. Aí pega esse zero do 20 e traz para aqui. Logo, 20 vezes 8 é 160. A unidade de medida é centímetros. Então, aqui vai ser 160 centímetros quadrados. Essa é a medida da área dessa figurinha. E o exercício nos mostra as alternativas. Então, a alternativa correta vai estar lá no item C de casa, item C de certo. Beleza? Perceberam como é simples, como é fácil resolver exercício abordando a área de uma região limitada por um paralelogramo? Espero que você tenha gostado. Obrigado pela tua atenção, pela tua paciência. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, de deixar o seu joinha. Nos veremos no próximo vídeo. Aquele abraço, fique na paz, tchau!